Vamos lá. Então, aqui ele vai trazer uma introdução sobre a pesquisa operacional, tá? Ele conta que a história, né, que surgiu aqui na Segunda Guerra Mundial por fatores militares, né? Questão de tática, de logística, né? Que foi daí que veio a surgir, digamos assim, estudos, certo? Que avançariam em táticas militares e de logística militar, principalmente. Então ele conta aqui um pouco da evolução, o avanço da pesquisa operacional, né, sobre a questão do processamento de informações nos computadores, e ele fala sobre algumas técnicas, né, fala sobre sociedades, né, grupos que estudam a pesquisa operacional, né, então existe todo digamos assim, um investimento, né, de cientistas que aplicam seu tempo nessa linha, digamos assim, de estudo, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa aqui discutir, eu acredito que todo mundo aqui sabe, mas é muito importante, né? É para que vai servir a pesquisa operacional, né? Então, para relacionar junto à pesquisa operacional, a gente precisa entender, a primeira coisa que a gente precisa entender é o processo de tomada de decisão, né? Como é que isso funciona, como é que isso aí gera, de fato, uma responsabilidade na situação. Ele vai citar aqui uma vez que a pesquisa operacional consiste na utilização, deixa eu aumentar aqui, deixa eu dar um zoom aqui, acho que fica melhor para vocês. Uma vez que a pesquisa operacional consiste na utilização de métodos de apoio para a tomada de decisão, conforme apresentado, é importante que um pesquisador estude os principais conceitos envolvidos nesse processo, a fim de compreender como a PO, pesquisa operacional, tá, pessoal? Pode auxiliá-lo de forma coerente e estruturada. Existem várias definições sobre o conceito de decisão, né? Uma delas, ele cita aqui que é a Venato, né? O processo de análise entre várias alternativas disponíveis do curso de ação que a pessoa deverá seguir. A tomada de decisões, segundo a Wikipédia, é o processo pelo qual são escolhidas algumas ou apenas entre muitas alternativas para as ações a serem realizadas. Então, ele cita aqui, né, da importância do processo da tomada de decisão, que numa lógica básica, né, a gente diz que o processo de tomada de decisão é aquele que vai gerar, vai ser, né, a escolha, né, que o indivíduo vai fazer para que, no caso que a gente vai estar trabalhando aqui, né, o negócio venha a ter o melhor resultado possível. Então, as escolhas que vão ser geradas, né, o processo dessa escolha, vai ser auxiliada pela pesquisa operacional, né? Eles aqui, ó, a tomada de decisões é um processo complexo e envolve diversos fatores internos e externos ligados à organização. Então, esses fatores aqui, pessoal, vai ocorrer, certo? De que alguns deles aqui não venham a interferir nas questões que a gente vai trabalhar, porque não dá para a gente inserir todos os fatores em todas as questões. Mas eu posso relatar em todas as questões, durante as questões, como esses fatores vêm a surgir no processo de tomada de decisão, né? Então, o primeiro fator que ele cita aqui é o ambiente, tá? Quando ele fala ambiente, pessoal, é desde o ambiente interno como o ambiente externo, é onde a organização está envolvida, onde a organização está inserida, digamos assim, certo? Então, o ambiente vai proporcionar, obviamente, né, digamos assim, com um dos grandes fatores a tomar uma decisão. É o que eu digo muito. É você ter a mesma empresa em uma região que apresenta, por exemplo, tal posição geográfica e o mesmo. Pronto, vamos supor que você tem um negócio lá no centro e tem um negócio lá aqui onde eu moro, sei lá, na Coab, o mesmo negócio. A gente sabe que o fluxo de pessoas é maior, bem maior, né, no centro. Então, o ambiente a qual vai estar inserido o negócio vai proporcionar aí uma análise, digamos assim, na escolha a ser Era, tomada. era isso que eu ia perguntar agora, é interferência com relação à escolha do ponto, local. Sim, o ambiente ele generaliza desde a parte geográfica, como a parte histórica, isso aí, como a parte interna também, como o ambiente em si internamente vai estar alocado. Uhum. Certeza, né? Então, a gente sabe que a maioria das decisões que a gente vai tomar, geralmente, quem
bota o cão para piar, são os riscos associados à sua tomada de decisão. Será que eu compro isso? Será que eu invisto naquilo? Será que eu faço tal, adquiro tal produto? Será que eu vendo nesse preço? Então, são muitas perguntas, e todas essas perguntas, geralmente, né, na maioria delas, está associada ao risco, né, do negócio e a incerteza do resultado dessa tomada de decisão, né? Então, terceiro fator, custo e qualidade requerida pelo produto e serviço, ou serviço, né? Pessoal, isso aqui é a faca de dois gumes, né? A galera diz muito aí, eu acho que talvez vocês já presenciaram essa discussão nos ambientes de sala de aula, que custo e qualidade é uma coisa complicada, né? De você ter no mesmo, botar no mesmo lado da balança, digamos assim. A gente diz muito assim, o que é barato não presta, o que é caro é bom, né? Não é uma regra geral, mas se aplica em muitas e na maioria das situações, né? Quando ele fala custo e qualidade, é pra gente, pô, como é que eu vou fazer uma coisa boa com pouco dinheiro, né? Como é que eu vou atender um padrão de qualidade elevado com um custo baixo? Isso é o sonho de todo negócio, é o sonho de todo produto, né? Então, eu acho que qualquer um de vocês aqui sabe da dificuldade de entregar um produto ou serviço com a qualidade elevada com um custo baixo. Então, ele bota aí na balança o custo e a qualidade solicitada. O custo é alto, beleza, conseguimos atender altos padrões. Mas se o custo está alto e o padrão de qualidade é baixo, alguma coisa está errada, né? Alguém está ali roubando, como diz o outro. Alguma coisa está sendo feito bem errado. Então, quarto fator, os agentes tomadores de decisões são as pessoas que são responsáveis pela tomada de decisão. É um diretor, é um administrador, é um engenheiro responsável, é, é o encarregado da obra, sei lá, é o mecânico que vai estar à frente da oficina. Então, assim, quem é a pessoa que toma a decisão de fato, né? As pessoas envolvidas na decisão. Cultura organizacional, que cultura organizacional nada mais é do que a política empregada ao negócio, né? A gente, quando fala cultura organizacional, são os hábitos, né, culturais, as políticas, né, impregnadas no negócio. Então, assim, dá um exemplo aqui. Eu recentemente fui num restaurante e eu pedi uma cerveja. Aí o cara disse, não tem. Eu disse, mas é um restaurante desse aqui, não tem cerveja. Aí o garçom sorriu e disse, não é porque o dono é evangélico. Porra, beleza, sem problema. Então, assim, o cara tem como cultura no ambiente dele, né? Não ofertar determinado produto, porque ele acredita não ser, né? Não atender ao fator cultural que ele acredita. Então, assim, é um exemplo, né? De cultura organizacional. E o próprio mercado, que é como um todo, né? O envolvimento de todos os fatores. Como é que o mercado está posicionado? Poxa, será que adianta? Vou vender iPhone. Um iPhone 12 é 10 mil reais, mas eu vou vender por 8. Uhum. Vai quebrar? Né? O mercado todinho se posicionando, vendendo a 10, aí você vai vender a 8. Como? O que mais de lucro? Qual é a loucura que você está pensando em fazer? Então, assim, o mercado em si, ele meio que força você a tomar algumas decisões, né? Óbvio, dependendo do produto, aqui foi só um exemplo. Ele ilustra aqui o processo de tomada de decisão, né? Ó, ele cria um sentido aqui para a coisa. Ó. Situação, ele começa daqui, ó. Incerteza, risco e complexidade, resumindo, as dúvidas presentes, os riscos presentes e a dificuldade, né, digamos assim, exigida na confecção ou na produção ou na entrega de um produto ou serviço. Então, sempre vai haver. Então, e vai gerar um conjunto de informações, né, que vem da onde? Do conteúdo relacionado a essas informações, e geralmente vem do apoio, né, de alguém que vai tomar essa decisão. Esse cara que vai dar um, um, um suporte, né, com as informações para esses três fatores serem atendidos na situação. Aí vamos lá. Aí vem o que a gente diz que não é para ser o coração da coisa, mas fim da cena, que são os valores, crenças e recursos. Como é que esses valores, crenças e recursos da empresa são formados?
através dos objetivos dimensionados, né, ou apresentados, definidos pela empresa, critérios de racionalidade e eficácia, né, pô, o que que é rápido, o que que é bom, o que que é produtivo, o que que é ruim, o que que funciona, o que que não funciona, o que que é prático, o que que não é. Então, a racionalidade aplicada nas atividades e o quanto aquilo é eficaz ou não, né, o fato da eficácia. O raciocínio aplicado dentro disso tudo, certo? Né, dentro dos materiais e afins, tudo isso gerando uma decisão, que é o processo da tomada de decisão, advindo de tudo isso aqui, para, obviamente, consequentemente, em seguida, gerar uma ação. Né? Então, isso aqui é uma maneira que ele usa para ilustrar, né, o processo da tomada de decisão, certo? Então, ele vai citar aqui, ó, que assim a gente vai se identificar dos objetivos da empresa, se está relacionado com a tomada de decisão, né? A comunicação, a comunicação presente entre os agentes envolvidos, desde a coleta da informação como na tomada de decisão final, né? Então, tudo isso a gente vai tentar associar aí dentro da pesquisa operacional como um campo que vai poder proporcionar uma base, né? Eu digo assim, qual é a vantagem da pesquisa operacional? Ele vai proporcionar, como ele fala aqui, ó, um maior embasamento e melhor conhecimento do problema em análise. Aí ele cita, seja finança, economia, logística ou marketing, tanto faz. Então, assim, o que que a tomada de decisão tem a ver com pesquisa operacional? Cara, imagina que você vai, deixa eu pensar aqui, confeccionar uma camisa, vou dar o exemplo da camisa, pode ser sem problema, né? E eu disse, pô, eu não sei quantos metros de tecido eu vou usar para isso aqui. Eu não sei quantos metros de tubos de linha ou quantos botões. Resumindo, você não tem nenhuma informação. Você vai ter um conjunto de dificuldades para se embasar, né? Eu vou comprar aqui 1.000 metros e vou empurrar, fazer camisa aqui, 1.000 metros de pano. Ah, quantas camisas vai dar? Não tenho ideia. Porque a G gasta uma coisa, a G gasta outra, a M gasta uma coisa, a P gasta outra. E aí, quantas camisas vai dar? Ah, não sei, vai depender de quantas vai produzir. Certo, você vai produzir quantas de cada tamanho? Então, isso aí vai gerar o quê? Uma dúvida. Tá, mas como suprir essa dúvida? Como saber quantas eu devo produzir? A pesquisa operacional vai lhe dar uma base, né, de quantas produzir para que tenha uma melhor rentabilidade no seu negócio, tá? Aí ele fala aqui, né, ó, considerando, né, obviamente, reduzindo riscos e complexidades do processo. Do processo da geração, desculpa, de conhecimento de um fenômeno, né? Do beabá aqui, do básico. Dados. O que, é que são os dados? Pessoal, dados são informações, perdão. Dados são, como é que a gente fala? É o bruto, é o produto bruto, né? É o dado bruto, é a informação bruta produzida sem nenhuma análise, né? Como assim? Ó? Um dado, por exemplo, vamos fazer uma entrevista. Ó, vou fazer, pronto, dá um exemplo aqui na pesquisa que a faculdade está fazendo com vocês, sobre voltar, conversa sobre as aulas serem presenciais ou não. Quando ele coleta o dado, o que que é a coleta do dado? É a sua opinião. Ele coleta lá de centenas de alunos, né? Beleza. Aquelas informações desorganizadas, elas não passam de dados avulsos, aleatórios, né, que não dá para se entender muita coisa. Quando você faz o tratamento e análise, o que é o tratamento e análise? Saber quantos votaram em cada. É a opinião de todo mundo, é tratar separadamente a informação. Quando você trata o dado, ele se transforma em informação. O que é informação? É o dado processado, é o dado que foi tratado e analisado. Eu sei que você votou para votar, você votou para não votar, você votou para ter assim, o outro para ser híbrido, o outro para ser online, pá, pá. Quantos por cento foi de cada um? Pronto, aí você tem agora uma informação. Você conseguiu gerar a informação daquele dado, né? Com essa informação de saber, 80% dos alunos diz que quer presencial, 20% diz que quer online. E agora? Vem um processo de tomada de decisão. Você vai fazer o quê? Vai votar, não vai votar, vai votar em uma parte, uma outra não vai. Vem a tomada de decisão. Com a tomada de decisão, vem o conhecimento, que de fato é a ação, né? Quando a gente bota aí conhecimento, é a ação geradora e vai se ocorrer após, né, o processo de tomada de decisão, é o fato em si, né?
Ele faz aqui uma observação, né? O correto tratamento e a adequada análise dos dados podem propiciar ao tomador de decisão informações mais precisas e confiáveis, que, quando confrontadas com outras informações ou submetidas a provas existentes e restrições impostas pelo sistema, oferecem o diferencial do conhecimento. Nesse sentido, a pesquisa operacional oferece frutos importantes para a geração de informações representativas voltadas para a tomada de decisão, tão fundamental em ambientes cada vez mais competitivos. Lá na frente, vocês vão entender o quanto é meticuloso a pesquisa operacional quando sugere a produção de alguns itens. Vai ter situações que é muito interessante, por exemplo. Rapaz, eu vendo uma. Vou botar aqui uma mesa, vou botar aqui objetos de madeira, né? Uma mesa, uma estante e uma cama, né? Rapaz, na mesa eu tenho um lucro de R$ 200. Na cama eu tenho um lucro de R$ 500. No armário eu tenho um lucro de 350. Rapaz, quem é o que tem mais lucro? O maior lucro é a cama. O cara fala, pô, vou meter o pau a produzir cama, porque o lucro dele é maior. Não, não é assim. Né? Vão ter situações, né, que a pesquisa operacional, a programação linear, na verdade, ele vai sugerir que você produza produtos que tenham um lucro menor, tá? Do que produtos que têm um lucro maior. Por quê? Provavelmente pelos níveis de consumo de insumos, por exemplo, para você produzir algo, né? Por exemplo, imagina aqui a seguinte situação, vou dar um exemplo aqui do professor, né? Vamos imaginar que eu esteja ministrando aqui uma aula, certo? E para eu ministrar a aula de 7 às 10 da noite, vamos dar um exemplo, tá? Pelo amor de Deus. Eu ganho R$ 100. 7 às 10 da noite eu vou ganhar R$ 100 essa aula. Beleza, show de bola. Aí o cara vai olhar para vocês assim, beleza. Você tem outra opção. Ao invés de você dar aula, você pode ir ali e fazer uma palestra de 1 hora e ganhar R$ 70. Você vai pensar, né? Pô, o que que é melhor? Se a gente fosse analisar a produtividade, seria melhor 3 palestras de 1 hora e eu ganharia 210, não é verdade? Então, esse aqui é só um exemplo grotesco, né? Mas para que vocês possam entender que muitas vezes a lucratividade de algo, a maior lucratividade da geração de um produto, não quer dizer que ele vai ser o melhor produto a ser produzido. O meu exemplo aqui é melhor da palestra do que a aula. Só que será que eu tenho 3 palestras? A aula, eu sei que eu tenho as 3 horas de aula. Será que eu tenho as 3 horas de palestra? E aí, como é que eu faço? Eu escolho qual dos dois? Você vai pensar, escolhe o que paga mais. Isso depende, eu quero descansar. Opa, então vai lá para o de 70. Eu posso criar uma restrição na minha vida que diz assim, não trabalhar mais do que 2 horas por dia. Então, a aula, eu não tenho como dar aula, porque a aula é no mínimo 3. Então, eu tenho que dispensar a aula e ministrar apenas palestras. Então, são situações como essa que a gente vai ter que analisar, né? E vai ser bem interessante a gente ver produtos que têm uma maior lucratividade não serem os indicados a serem produzidos, tá? Modelagem para tomada de decisão. Essa modelagem, pessoal, é a elaboração, a criação, digamos assim, matemática, de um processo matemático, de um sistema real, né? Da realidade, é transformar a realidade em números, certo? Então, ele vai dizer aqui, ó, um modelo é a representação simplificada de um sistema real, podendo ser um projeto já existente ou um projeto futuro, uma simulação, como eu falei no primeiro momento da aula. No primeiro caso, pretende-se reproduzir, desculpa, o funcionamento do sistema real existente, de forma a aumentar a produtividade. Enquanto no segundo caso, o objetivo é definir a estrutura ideal em um futuro sistema. Então, vamos lá, ele pode aplicar, né, em duas situações. Em um negócio que já funciona e tentar tornar ele o melhor, o mais produtivo possível, né? Ou simular, digamos assim, como funcionaria no futuro. O comportamento de um sistema real é influenciado por diversas variáveis envolvidas no processo de tomada de decisão. Devido à grande complexidade desse sistema, torna-se necessária sua simplificação a partir de um modelo, de forma que as principais variáveis envolvidas no sistema ou projeto que se pretende entender ou controlar sejam consideradas na sua construção. Então vamos lá. O que ele está dizendo sobre a simplificação? Pessoal, é o seguinte: imagine na construção de uma casa.
né? Ah, quais são os itens mais relevantes? Tijolo, cimento, madeira, ferro, tal, beleza. A gente fez um levantamento disso tudo para entender qual era a melhor casa para se construir, com o melhor custo-benefício e tal. Aí um cara disse, ah, mas aqui faltou colocar a campainha que fica lá fora no muro. Então, assim, o que eu estou querendo dizer? A campainha é relevante? É. Ela altera o custo do produto final, com certeza. Acho que é R$ 100 a campanha daquela, você nem sei isso tudo. Mas será que ela não está inclusa pelo simples fato do cara tentar deitar e estar tentando simplificar o processo da tomada de decisão, levando em consideração apenas os principais insumos, né, os principais produtos que têm a maior relevância financeira? Então, assim, quando a gente estiver estudando pesquisa operacional aqui, a gente vai ver simulações com dois itens, entendeu? Ah, mas nessa empresa, para produzir isso aqui, também tem isso, falta aquilo. Então, por que... Desculpa, pessoal. Por que que isso aqui não está incluso? Ah, para simplificar. Ele está analisando só os principais recursos dele. Se ele for analisar tudo, ele vai criar um modelo aqui infinitamente, fazer como outro, complexo, né? Para a realização de uma simulação. Então ele mostra aqui, ó, da modelagem, ele leva em consideração que um sistema real, que é a realidade, é o mundo real que a gente vive, né? E desse sistema real a gente vai extrair o quê? Um sistema simplificado com a consideração de variáveis principais. Então, assim, é escolher o que de fato realmente representa, tem significância dentro do modelo, dentro do negócio, tá? Então, muitos exemplos que a gente vai discutir, aí você vai dizer, ah, professor, por que que ele não levou em consideração a mão de obra do funcionário, né? Então, assim, vão ter exemplos e exemplos que a gente sabe que vai ser extraído apenas o que ele considerou ser isso aqui, ó, variáveis principais, tá? Vamos lá. Um modelo é composto, por 3 elementos principais. A, variáveis de decisão e parâmetros. B, função objetivo. C, restrições. Pessoal, seguinte. É muitíssimo importante que vocês entendam esses 3 elementos. Se você não entender o que eu vou falar agora, pelo amor de Deus, me fala, tá? Porque eu paro e repito e exemplifico quantas vezes for preciso. Se você não entender o que eu vou falar agora, pega essa aula aqui gravada, ou pega esse livro e lê isso aqui 80 vezes até entender. Se vocês não entenderem o que são essas 3 coisas aqui, a gente perde o semestre, tá? Porque são as 3 coisas que vocês mais vão ouvir na minha aula. Quais são as variáveis? Qual é a função objetivo? Qual é a restrição do negócio? Então, assim, é preciso entender o conceito, o significado de cada um deles, porque você só consegue aplicar isso lá dentro da questão se você entender quem são eles. Senão é furada, tá? Então, me ajudem caso tenha alguma dúvida, certo? O primeiro fator, né, o primeiro elemento a ser entendido. Variáveis de decisão e parâmetros, certo? Vamos lá. As variáveis de decisão são as incógnitas, ou valores desconhecidos, que serão determinados pela solução do modelo, resumindo, pelo final. Podem ser classificadas de acordo com as seguintes escalas de mensuração: variáveis contínuas, discretas ou binárias. A gente viu isso lá em estatística, não sei se vocês lembram. As variáveis de decisão devem assumir valores não negativos. Então, vamos lá. Eu vou explicar aqui o que são as 3, mas de uma maneira resumida eu vou falar aqui, ó. Quando ele fala, desculpa, sobre valores não negativos, significa que nenhuma resposta que a gente vai encontrar nos nossos exercícios, né, pode ter resultado negativo. Ah, professor, por quê? Vou fazer aqui algumas perguntinhas, vocês vão me responder sem nem pestanejar. Vendi 30 litros de gasolina. Existe a possibilidade de você vender menos 30 litros? Não existe. Produzir menos 120 camisas. Tem como você produzir menos 120 camisas? Não tem.
Transportei menos 14 caixas. Tem como se transportar uma quantidade negativa de caixas? Não existe. Então, assim, na programação linear, desculpa, na pesquisa operacional, só existem resultados positivos, zero em diante, tá? Você pode não ter produzido nada. Você pode produzir algo em quantidade positiva. Agora, não existe uma produção de quantidade negativa. Você pode dizer que reduziu a produção, aí é uma coisa. Mas, assim, produzir, menos 14. Como assim menos 14? Você tocou fogo em 14 seu, que você produziu? Não existe. Então, assim, não existe produção negativa, não existe resultado negativo nas variáveis de decisão, tá? Quando ele diz que a variável de decisão é um valor desconhecido, é porque é a resposta da questão. Todo mundo aqui se lembra de regra de 3, né? A regra 3 diz assim: tenho 15 metros de madeira e consigo produzir 4 mesas. Quantas mesas vou produzir com 80 metros? Aí a gente faz meio por extremo, pá, você lembra? Pois é, tem lá o X, o resultado, a quantidade de mesas que serão produzidas, o X não é incógnita. Pois é isso aqui, ó. É a variável de decisão. A diferença é que numa regra de 3, a gente só tem um resultado para encontrar. Aqui a gente tem infinitos resultados para encontrar. Como eu falei, vou dar aqui o exemplo da camisa de novo. Para ter uma fábrica de camisa, eu produzo camisa PP, P, M, G, GG e XG. Eu dei aqui 6 variáveis de decisão. São 6 valores desconhecidos, certo? Que podem assumir zero e infinito valor. Ele só não pode assumir o quê? Valor negativo, não é verdade? Então, fica essa dica aí. O que é a variável de decisão? É a resposta. É o resultado final da questão, tá? É o valor que você não conhece, tá bom? Se lembra o exemplo que eu falei do carro? Carro A, B e C. O que é a variável de decisão? Quantos carros de cada um seriam produzidos, por exemplo, tá bom? Vamos entender aqui os três tipos de variáveis, mas vocês já conhecem eles aqui, tá? Só para dar uma refrescada. Variável contínua pode assumir quaisquer valores em um intervalo de números reais, conjunto infinito ou não enumerável de valores. Ele dá um exemplo aqui que é para facilitar a nossa vida. Podemos citar quantidade ótima a ser produzida em litros de cada tipo de refrigerante em uma empresa de bebidas. Acho bonito demais quando o texto é bonitinho assim. Então vamos lá. Tem uma empresa de refrigerante. Eu produzo Coca, Fanta e Guaraná. Né? Quantos litros eu devo produzir de cada? A quantidade ótima que ele fala aqui, pessoal, é o que a programação linear vai sugerir como a quantidade que vai gerar o melhor lucro possível para a minha empresa, tá? Quando vocês ouvirem falar assim, quantidade ótima, é o que ele sugere como a que vai gerar o maior lucro possível, tá bom? Então, assim, vai ser 14,387 litros de Coca, 120,15 litros de Fanta, 86,14, 86 litros de Guaraná. Então, o que é a variável contínua? Tenta se lembrar lá daquela época, lá da estatística. É quando os valores podem assumir resultados fracionados. Não é obrigatório assumir um valor inteiro. Por exemplo, eu poderia produzir 100 litros de Guaraná? Sim, é um valor inteiro, bonitinho, né? Mas também não poderia ser 100,14 litros? Poderia. Então, se pode assumir valor fracionado, variável contínua, tá? Olha o outro exemplo aqui que ele dá. Quantidade ótima a fabricar em quilos de cada tipo de cereal em empresa alimentícia. Assim, vamos supor que essa empresa produza cereal do tipo Max, do tipo Pro e do tipo Premium. Quantos quilos de cada cereal desse eu devo produzir? Pode ser 10 quilos, também pode ser 15,270 gramas. Então, pode assumir valor fracionado, variável contínua. Porcentagens ótimas de cada ativo a ser alocado na carteira de investimento. Eu acho bonito demais a escrita. O livro, a escrita desse livro é bonita, como diz o outro. O que é uma porcentagem ótima de cada ativo a ser alocado na carteira de investimento? Quanto que você está investindo do teu dinheiro em cada, por exemplo, em cada ação? Investir R$ 1.242,47 em determinada ação, determinadas ações. Investir R$ 15 mil na ação B.
Investi R$ 13.827,88 na ação C. Então, pode assumir valor fracionado, variável contínua. Variável discreta. Podem assumir valores dentro de um conjunto finito ou uma quantidade enumerável de valores, sendo aquelas provenientes de determinada contagem. Como exemplo de variável discreta, podemos dizer, ó, número ideal de funcionários por turno de trabalho. Rapaz, pela manhã eu preciso ter 14 funcionários, pela tarde eu preciso ter 9 funcionários e pela noite eu preciso ter 3 funcionários. Todas as possíveis respostas para número de funcionários são números inteiros. Não existe a possibilidade de contratar 14,17 funcionários. Quando a gente encontrar isso lá no resultado, vamos supor que eu produzo mesa, as camisas, vamos para as camisas. Camisa X, GG, não sei o que, escambar 4, beleza. Quantos funcionários eu preciso para produzir 100 unidades de cada? Aí o cara vai lá, o solver vai lá e faz a conta, né, para você. Você precisa de 86,57 funcionários. Não, vou dificultar, vou facilitar, vou tornar mais interessante, perdão. 86,21 funcionários. Aí você pensa assim, 86,21, vou arredondar. A boca da gente é arredondar, né? Se você arredondar para 86, você sabe que não vai conseguir produzir 100 de cada. Vai faltar ou um ou outra, um ou duas camisas, três camisas, sei lá, vai faltar. Porque esse 0,21 dentro da contagem representa muita coisa, certo? Então, assim, você tem duas opções. Ou você contrata 86 funcionários e não produz 100 de cada tamanho, ou você contrata 87 funcionários e vai ser capaz de produzir 100 de cada e ainda vai sobrar um tempinho para o cara tomar uma água, tomar um café, né? Porque quando a gente calcula 87 funcionários vezes, por exemplo, 44 horas semanais, a gente sabe que, vamos só para você ter uma ideia do que eu estou falando. 87, vou botar aqui, 86, fazer o cálculo da semana, tá? 86 vezes 44, dá 3.784 horas disponíveis, tá? 87 vezes 44. 3.828. Então, vamos fazer a diferença aqui, menos 3.784. 44 horas aqui deu a diferença, tá? Então, vamos lá. Essas 44 horas representam o quê? É uma sobra, né? Vão ser horas não trabalhadas, horas não produzidas. Ou você bota ele para trabalhar essas 44 horas e vai produzir mais de 100 camisas. Aí é onde começam a surgir as dúvidas na empresa. Mas eu não tenho matéria-prima para produzir mais de 100 camisas. Lá vai ter que comprar mais matéria-prima. Será que existe uma matéria-prima, uma quantidade adequada para suprir exatamente a utilização dessas 44 horas? Essas dúvidas aqui a gente vai discutir lá na frente. Bem interessante, tá? Mas aí você vai ter que pensar como gestor. E aí? Ter 86 ou 87 funcionários? Produzir menos de 100 camisas ou produzir mais de 100 camisas? Eu não tenho matéria-prima para produzir mais de 100, então eu só produzo no máximo 100. Então, será que vale a pena para mim ter mão de obra ociosa? Eu pago o salário desse cara. É melhor eu ter mão de obra ociosa ou faltar produto? Se for uma encomenda, é melhor ter mão de obra ociosa. Se você vai jogar no mercado o produto, não tem nadinha, tem um pouquinho menos de 100. Não vai arrancar um pedaço. Tudo vai depender de quê? Do ambiente, do cenário, do mercado que você vai estar envolvido. Cada situação, uma história, uma tomada de decisão, tá bom? Exemplo B aqui, ó. Unidades a fabricar de cada tipo de caminhão em indústria automobilística. Tem caminhão aqui, tem truque, tem carreta, tem bitrem. Tem como eu produzir 1,5 caminhão? Não tem. Ou é um ou é dois. Não existe meio caminhão, né? Vou produzir 2,5 caminhão no truque, 4,7 bitrem, 3, não existe. Então é a questão do número inteiro, né? Por último, a variável binária, também conhecida como dummy, né? Pode assumir dois possíveis valores. Um, quando a característica de interesse está presente na variável, ou zero, caso contrário. Como exemplo de variável de decisão binária, podemos mencionar fabricar ou não determinado produto. Resumindo, sim ou não? Se fabrica,
Se não fabrica, 0. Abrir ou não uma nova localidade? Ou só existe duas possibilidades, sim ou não, 1 ou 0. Percorrer ou não determinado roteiro? Ou vai ou não vai. Ou passa num lugar ou não passa. Então, assim, só existem duas possíveis respostas, tá? Variáveis binárias, pessoal, a gente vai trabalhar pouquíssimo, porque não é muito interessante e não é muito legal, tá? Não rende muita discussão, digamos assim, tá? Parâmetros. O que são os parâmetros? São os valores fixos previamente conhecidos do problema. Como exemplos de parâmetros contidos em um problema matemático, podemos citar demanda de cada produto para um problema de mix de produção. Então, o que é a demanda de cada produto para um problema de mix de produção? Imagina aqui, ó. Imagina que você tem uma horta, tá? E você vende fruta, verdura para o supermercado. E o supermercado diz o seguinte, ó, você pode produzir aí quantos você quiser, certo? Mas não me traga menos do que 10 quilos de cada coisa. Então, olha o que aconteceu. Demanda de cada produto para um problema de mix de produção. O que é mix de produção, pessoal? É o conjunto de itens que serão produzidos naquela situação. Então, imagine que você tem 50 itens, entre verdura, fruta, legume, tudo. Só que o cara diz o seguinte, ó, não traga menos que 10 quilos porque eu não compro. Então, ele gera para você um parâmetro. Parâmetro de quê? De quantidade mínima a ser produzido para que ele possa adquirir de você. Ok? Custo variável para produzir determinado tipo de imóvel. O cara diz o seguinte, ó, eu só produzo esse imóvel aqui, sei lá, esse armário, ou essa mesa, ou essa cama, ou seja lá o que for, se a matéria-prima dele não ultrapassar R$ 50. Se a madeira que você vai comprar para ela não ultrapassar R$ 50. Se for mais que R$ 50, eu não produzo, tá? Então, ele estipula um parâmetro para produzir determinado móvel, tá? Lucro ou custo por unidade de produto fabricado. Cara, é o seguinte, ó, vou vender celular a partir de hoje, mas eu não vendo nenhum celular que eu não tenha um lucro maior do que R$ 500. Ele criou um parâmetro para o negócio dele. Ou o produto me dá um lucro de 500, ou eu não vendo. Não interessa se o produto é R$ 100 ou se o produto é R$ 10.000. Eu estou estipulando um lucro de R$ 500 por unidade. Se não atender, não produzo o produto. Ok? Custo por funcionário contratado. Rapaz, é o seguinte, só paga um salário mínimo. Passou do salário mínimo, não tenho interesse. Não adquiro, não contrato funcionário. Tá? Margem de contribuição unitária quando da fabricação e venda de determinado eletrodoméstico. Meu irmão, eu estou produzindo aqui geladeira, certo? Eu estou comprando por 1.000 e vendendo por 1.100. Aí o cara diz, não, meu irmão, a minha margem de lucro é de 20%. Se não tiver 20% em cima do produto, eu não vale a pena comercializar essa geladeira, não. Ah, mas 20% é 200, eu não tenho como vender por 1.200. Então, não venda. Tá? Eu criei um parâmetro de uma margem de lucro para o meu negócio, né? Para a venda, digamos assim, dessa mercadoria, tá? Deu para entender, pessoal, o que são essas variáveis e parâmetros? Foi tranquilo? Foi tranquilo. Tranquilo, né? Ótimo, né? Então, assim, todos os problemas que a gente for trabalhar, a gente vai envolver isso aqui, ó. Um desses três tipos de variáveis de decisão, certo? E parâmetros. A gente vai receber. Professor, tudo isso que você falou aqui é o quê? Pode aparecer ou não. Pode aparecer, não. Vai aparecer, desculpa, no enunciado da questão. Parâmetros não vão estar presentes em todas, tá? Não é uma regra, não é uma lei que sempre uma situaçãozinha dessa daqui, não, tá? Mas variável vai ter em todas, sem exceção. Função objetivo. O que é função objetivo? É uma função matemática que determina o valor-alvo que se pretende alcançar ou qualidade da solução, em função das variáveis de decisão, que foi isso que a gente viu, e dos parâmetros, podendo ser uma função de maximização, lucro, receita, utilidade, nível de serviço, riqueza, expectativa de vida, entre outros, ou de minimização,
custo, risco, erro, entre outros. Deixa eu tentar explicar isso aqui. Então, vamos por exemplo, vamos para esse exemplo que é mais fácil de explicar. Então, o que é a função objetivo? É um valor almejado. É um valor que se pretende ter. Geralmente, ó, ou é maximizar, que a gente vai associar aqui a lucro, ou é minimizar, que minimizar a gente associa o quê? A custo. Lucro e custo. Foca nisso que vocês vão entender. Então, vamos lá, exemplo. Minimização do custo total de produção de diversos tipos de chocolates. Então, vamos lá. O cara criou, né, uma programação linear, ele calculou aqui uma função, criou uma função matemática para descobrir a forma de tornar o mais barato possível o custo da produção de chocolate. É uma função objetivo de minimizar o que está sendo gasto na produção de um chocolate, tá? Minimização do risco de crédito de uma carteira de clientes. Crédito é quando a gente vende fiado, né? Carteira de cliente é a turminha lá que a gente vende. Então, o que ele está dizendo aqui? Como é que eu calculo, certo? A redução do risco. Como é que eu tenho o menor risco possível no fiado que eu estou vendendo? Então, ele vai lá criar uma função matemática para poder justificar, por exemplo, o crédito de João é até R$ 300. É que nem cartão de crédito, vamos dar exemplo do cartão de crédito. Quando você compra um cartão de crédito, adquire, né? Ganha, recebe, sei lá. O cara lhe dá um limite de 100 ou R$ 300, né? É bem pouquinho. Por quê? Porque para ele, perder 100 ou 300, ele aguenta. E quem diabo vai sujar o nome por causa de 100 conto? Por causa de 300, não é verdade? Aí o que o cara faz? O cara compra os 300 e paga bem bonitinho a fatura. Aí quando é daqui a 2 meses, o cara liga, aumenta aí. O cara vai lá e aumenta para 500. E assim vai. Então, é uma maneira que eles encontram o quê? De minimizar o risco do crédito oferecido ao portador do cartão, né? Minimização do número de funcionários envolvidos em determinado serviço. Estou construindo uma casa. Eu disse assim, eu tenho duas opções. Ou eu contrato muitos funcionários para terminar rápido, ou eu diminuo a quantidade de funcionários e eles vão fazer aqui mais de boas aqui. Vai demorar mais um pouquinho e tal, mas eu prefiro assim. Então, quando ele fala minimizar o número de funcionários, é porque ele quer o quê? Reduzir a mão de obra, só que ele não está levando em consideração o fator tempo. A gente sabe que vai fazer a diferença. Então, ele vai encontrar uma maneira de produzir mais lentamente, porém com menos funcionários, certo? Maximização do retorno sobre o investimento em fundos de ações e de renda fixa. Meu amigo, eu tenho R$ 100.000 investidos. Eles não estão me rendendo nem 1.000 conto por mês. E agora? Pô, vamos procurar uma carteira de investimento. Quais investimentos nós vamos fazer para ter um lucro maior, uma rentabilidade maior, né? Maximização do lucro líquido na fabricação de diversos tipos de refrigerante. Produz Guaraná, Coca e Fanta. Como é que eu faço para ter mais lucro produzindo esses cristãos aqui? Eu devo produzir quantos de cada para ter mais lucro? Então, assim, o que é que a função objetiva ela almeja? Ele define para você, tá? A forma de minimizar algo ou de maximizar algo. Professor, a gente vai trabalhar qual? Vou ser bem honesto, tá, pessoal? Minimização é muito raro a gente encontrar. Então, geralmente a gente vai trabalhar aí, de 10 exemplos que a gente vai encontrar, 9 vai ser de maximização. Lhe adianto que na prova eu não vou nem cobrar a minimização. Então, nossas questões vai ser o quê? Qual é o maior lucro possível? Qual a melhor quantidade possível de se produzir? Como se transportar a maior quantidade de caixas possíveis? Então, vai ser tudo assim, ó, maximizando, ganhando, crescendo, aumentando, tá? Nosso enfoque vai ser em maximizar o lucro, certo? Ou a quantidade de algo, certo? Por último aqui, para a gente concluir, as restrições, certo? O que são as restrições? Podem ser definidas como um conjunto de equações, expressões matemáticas de igualdade, e inequações, expressões matemáticas de desigualdade, que as variáveis de decisão, lá a resposta que a gente quer ter, né, no modelo, devem satisfazer. As restrições são adicionadas ao modelo de forma a considerar as limitações físicas do sistema e afetam diretamente os valores das variáveis de decisão. Exemplo, capacidade máxima de produção. Meu amigo, eu posso querer produzir 10.000 camisas. Eu só tenho costureira
para produzir por mês, no máximo, 300. É a capacidade máxima de produção da minha indústria. Então, isso é o quê? É o que restringe o meu negócio. É o fator limitador do meu negócio. Segundo aqui, ó, risco máximo a que determinado investidor está disposto a se submeter. Toda carteira de investimento, ela vai dizer assim, ó, nível de risco. Nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5. Ah, mas eu só invisto no nível máximo 2 de risco. Certo? Passou disso aqui, não tenho interesse. Certo? Número máximo de veículos disponíveis. Cara, eu trabalho com a frota de táxi. Eu quero atender os clientes de uma festa. Vai ter uma festa, eu sei que o povo pede táxi quando sai da festa. Só que eu só tenho 5 táxis. Eu vou conseguir atender todo mundo? Não. Então, o que que vai restringir o meu lucro no final da festa, quando estiver transportando esse pessoal? O número de carros que eu vou ter disponível. Então, é um fator limitador, é um fator de restrição. Demanda mínima aceitável de um produto. E nem eu falei lá o exemplo da horta, né, das verduras, das frutas. Não me venha com menos de 10 quilos. Com menos de 10 quilos de produto, eu não adquiro. Eu não vendo. Não é viável. Eu não vou, na minha horta não tem como produzir 10 quilos de alface, que a alface é leve demais, não consigo produzir 10 quilos dele. Então, eu não vou produzir coentro, perdão, queria falar coentro, desculpa. Eu não vou produzir coentro porque eu não consigo produzir 10 quilos de coentro. Eu só consigo produzir 6. Eu não tenho para quem vender só 6 quilos de coentro. O cara só me cobra se for 10. Então eu não vou produzir coentro porque eu não consigo atender essa demanda mínima exigida, tá? Deu para entender, pessoal, o que são as restrições? Restrições são fatores que mostram a limitação de algo, tá? Ah, eu vou produzir as camisas. É, mas eu só tenho 1.000 metros quadrados de pano. É o fator limitador da minha indústria de camisas, tá? Eles aqui, ó. A modelagem de um processo para tomada de decisões apresenta a vantagem de fazer com que tomadores de decisão definam claramente os seus objetivos. Além disso, facilita a identificação e o armazenamento das diferentes decisões que influenciam os objetivos. Propicia a definição das principais variáveis envolvidas no processo de tomada de decisão e as próprias limitações do sistema, além de permitir maior interação entre grupo de trabalho. Então, assim, para gente encerrar, tá? O que que vai compor as nossas questões? Ó? Uma dúvida, a incógnita, né? Quantos serão produzidos, por exemplo? Parâmetros que seriam, por exemplo, fatores exigidos para serem atendidos. A função objetiva, se eu quero maximizar o lucro, a produção, o transporte, ou minimizar o custo que eu vou ter no negócio. As restrições que são os fatores limitadores. Então, em toda a questão, vocês vão ter que se preocupar em identificar essas 3 crianças aqui, tá? Se não tem essas 3, alguma coisa você fez de errado na questão. Então, a importância de você entender o conceito deles 3, ok? Dúvidas?